Porque a, a, a humildade é uma coisa que te obriga a aceitar limitações. Às vezes é a conquista que faz você ficando fora da humildade, sabe? Quanto mais você Totalmente. conquista, mais peso tem pra Você não equilibrar. quer. Até, até pra Deus. Porque o contrário da humildade é você tem orgulho ali. Uhum. E esse é o pecado maior, mais difícil. O anjo que vai segurar isso. O anjo mais elevado vai segurar o orgulho lá no demônio. Pra você ver o nível disso. Porque a sensação do poder, sou Deus, eu posso, eu tenho, eu quero, tá aqui na nossa alma. Aí você, como que você entrega o eu sou pra algo além de você, né? Imagina Deus com ele mesmo. Como é que eu, sendo eu, aqui e do outro lado, eu sei que ainda sou eu, então como é que eu deixo de ser? É. E do nada me submeto que é a morte. Que é meio que é o processo, né? Só que nessa morte, nessa escuridão, é que o eu sou nasce mesmo. Se vê, habita. As pessoas querem essa sensação de Deus porque elas estão nele, com ele, com aquela obra completa. Então você sente aquele poder. Só que Deus, para ser aquilo, se você imaginar no contexto da luz, ele não está segurando o prazer que aquele que quer estar no lugar dele pensa que ele está na escuridão, está no vazio. Está justamente no contraste que o cara quer evitar. Uhum. Quando ele consegue ir, aí que, puta, cai a casa. Eu Aí já, o cara... eu já tive uma trip assim com cogumelo, tá ligado? É uma Aí quem ouve de merda. fora fala, esses loucos do cara com cogumelo. Mas dá mesmo. É ruim, porque você cara. expande e sai Uhum. de você. Poderia ser outra coisa. Né? E o cogumelo é estereotipado. Eu quero falar esses drogados. Ah, corta. Não, mas eu tenho que falar mesmo, não precisa cortar não. Mas tô dizendo, só pra explicar pra quem ouvir, que poderia ser a ayahuasca, poderia ser até o... Só meditação mesmo. É uma sabe? meditação, exato. Mas que o cogumelo rola mesmo. Uhum. Tipo, tem quem consegue isso com sonho, tanto faz. Um sonho. Né? É só um princípio lógico. Ó, primeiro, eu só consigo. Ó, vamos lá, se você for. Qual que é a parada lá? É cético ao máximo, cético Coquinha, mesmo. pra mim. Só acreditar naquilo que você vê, naquilo que você sente. Como é que você vai comprovar que tem alguma coisa além de você, tá ligado? Aí cai no solipsismo. E aí, se você levar isso muito a sério e sentir isso, que nem. Tipo, tá, solipsismo. O pessoal já sabe, pesquisa e vê. Mas sentir isso, sentir a solidão de você pensar, porra, mano, eu tô sozinho aqui, caralho, o que eu vou fazer? Aí você fica tipo, tá, tô sozinho, mas ainda tô preso. E não dá pra explicar a agonia, né? É. Que dá ali, essa sensação. De solidão total, É muito, total mesmo. é muito difícil de... Por isso que o enteógeno era algo fundamental, ainda é, na maior parte dos rituais, né? Mesmo rituais cristãos, judaicos, aquela fumaça, aquele... Mesmo as fumaças mais inocentes, de uma quantidade de incenso, mesmo fumo, e como eles acharam recentemente e provaram a cannabis envolvida nesses rituais judaicos antigos, né, da base judaico e cristã, se você puxar a linha nesse sentido binário, você vê ali que, imagina, você fecha as pessoas num lugar e aquela fumaça ali para alguém que nunca interage com aquilo, que nunca tá perto daquilo, não é quem não fuma, se ficar perto do cara que tá fumando ele já não dá um, dependendo do poder Então, quando você juntava aquelas pessoas, só de estar respirando aquilo ali, já dava um nível dava um ponto de sintonia em comum que estava num ritmo fora do padrão dela. Que essa substância acaba permitindo ali a pessoa sair daquilo que ela considera ela mesma, igual o peixe ali que está na água, ele não vê a água. Você pode explicar, você pode falar, mas você está molhado e não está vendo? Que molhado? O peixe vai perguntar. Ele tá... O que tem além disso? Né? Ele não sabe que ele tá, ele não consegue ver que ele está molhado dentro d'água. Ele não consegue ver que ele está na água. Como é que ele vai saber? Você fica explicando. Como você explicar pro peixe que ele está na água? É. Como que você falaria? Pois é. Tipo, não dá, fala aqui, peixe, água aqui, como que você não tá vendo a água? A bolinha, a bolinha. E ele, mano, você é louco, isso é o normal. Isso é o que sempre foi. Se ele não subir, não tiver uma noção do que é a ausência da água, ou do que é estar fora da água, né? Quando a gente diz, vamos pegar o peixe como essa observação, né? É claro que é um exemplo, é uma ilustração. Mas se não tiver a referência, você não tem como. E no caso do enteógeno, permite muito isso. Como a meditação também, só que com a meditação é difícil, né? Requer uma abstenção do que está sentindo, do que está... dos traumas, dos sonhos, dos pulsos do corpo. Requer um controle, um autocontrole que normalmente só o isolamento possibilita. Uhum. Porque aí o cara vai pro mato, vai pro
vira um monge, se exclui. Por que se exclui? Você não é forte, por que você não pode estar na sociedade? Porque ali ele está à mercê dos demais. E aí ele não vai se impor sobre os demais para evitar a imposição que é feita. Fora orgulho também, né? Você crescer em cima do outro, acaba dando mais orgulho dele. Também. E você vai, pra onde você for, isso vai ficar ecoando. E você vai estar ficando diferente num meio comum ali. Uhum. E você começa a ser expurgado, você começa a ser... porque pense, mesmo um ponto de doença comum vai combater os anticorpos. Verdade. Né? Vai combater a cura. Eles vão tender a se manter num padrão doente. Combatendo a cura. A cura tem que combater a doença. Não é como a doença, me cure aqui e fica quieta. Não, a doença luta pra ser doente. Não é louco isso? Tem outros também que vivem com adrenalina, né? E vício de adrenalina, Obrigado. assim, Não, isso aqui de escalar prédios, escalar tudo aí, sem proteção nenhuma. Eles expandem assim também, né? Ali perto do ponto zero sempre, assim. E é incrível, assim, a fome, o sofrimento, a servidão. Quando você chega assim nesse sofrimento, você também expande ainda mais. Chega a um pico de humanidade incrível ali. Quando você serve alguém. Esse ponto aí, esse momento, o Daime possibilita muito isso. A maioria do pessoal que pega trauma com o Daime, com a ayahuasca, né, em si, pega trauma por causa desse ponto aí. Esse ponto zero de você ir no vazio, naquele momento da morte, aquela agonia. Uhum. Ou nas margens disso, que começa a embaralhar o pensamento. Que o que você vai pensar, você já pensou, o pensamento alcança o pensamento. E você começa a ter medo de ficar louco e não voltar na sincronia da realidade. Né? É difícil. Mas ao mesmo tempo, tem vislumbres incríveis que são feitos ali quando você sai desse seu padrão, né? Que tipo, você vai lá e olha pra dentro de si, você vê coisas que você não tinha dado forma. E quando a pessoa queima essas... Tem gente que vai com muito teatro, demora pra cair no vazio. A pessoa quer ir de novo, de novo, de novo. Porque vai ter aqueles vislumbres, presenciando sonhos, possibilidades de... Ela quer ver aquela realidade que ela sempre sonhou e consegue plasmar uma coisa ou outra. E quer ir de novo, e quer ir de novo. Mas aí vai acabando a lenha do teatro, né? Vai acabando... Aí começa a dar ruim. Aí o cara começa a ver um vislumbre contra o outro que ele já viu. Como pode ser uma verdade tão intensa que refuta outra verdade tão intensa, com a mesma intensidade? Aí você começa a não acreditar mais em nada, só que você já acreditou em tudo, e aí buga, né? Porque aí você vê que você está diante de um caleidoscópio que você vai movimentar, ele vai ficar se refazendo. E a consistência simétrica do caleidoscópio é imutável. A simetria vai estar lá. É tudo feito de reflexo. Quem não lembra, não sabe o que é caleidoscópio, procura no Google, é caleidoscópio. Aquele negocinho que na infância, lembra? Dava pra fazer com régua na escola? Sim. Quem é velho aí, seus velhos, vocês lembram, né? Você ainda faz isso? Acho que não, né? Mas no Bom Dia e Companhia, jogava os bagulhinhos, na escola também fazia o... É que isso aí fica meio ruim. Mas tem baratinho pra vender na internet, caleidoscópio. Então pensa na realidade, na estrutura. Assim, a estrutura da realidade. Os átomos são assim também. Eles têm uma consistência, você vai saber o desenho que eles vão assumir, do mínimo ao máximo. E só vai variar os seus movimentos relativos. E a sua observação central diante dessas correlações. Então a mesma coisa no caleidoscópio. Então você está ali e esses reflexos vão se auto-amparando. O mapa ele é perpétuo, ele é eterno. Então é como se fosse a alma de Deus, o espírito de Deus. Então ele muda, você pode girar o caleidoscópio. Ele é o que será. Ele continua mantendo a simetria, que é o que ele é, mas ele também é o que você vai ver que ele será. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo sem deixar de ser. Então você tem a estrutura da alma ali. Você tem a essência da coerência, que é o que dá base para matemática, para geometria, o que vai vir o φ, o π, tudo que a gente estuda, que dá base para a expansão da natureza, para o movimento, né? Você vai ter essa conclusão, que é como se fosse o mapa do processo, que é a coerência em si, e você vai ter as frações, as correlações, que podem ser observadas através dos ângulos disso, através de reflexos das partes desse todo. É aí que vai vindo o degradê. O degradê é a mesma coisa. Você vai trabalhando, somando ângulos, reflexos, mas não vai fugir da coerência, da angulação central, que é aquele que observa, aquele que vê e o que vê. Você vê que tem uma coerência se comunicando, mesmo que esteja observando as margens. Então, se não fosse isso, daria para prender a consciência, como os cabalistas às vezes pensam que podem fazer, os talmudistas pensam que fizeram, que também
tá feito de algum jeito, mas já estava previsto lá atrás. E a gente conhece o caminho como eles estão lá em cima. Só que, como eles vão desrespeitar rabinos com uma tradição, por mais absurda que pareça, que colocou eles no topo do mundo. Então, pra eles, quem colocou eles no topo do mundo foi o rabino tal, foi o Menahem Mendel, foi não sei quem. Não foi Jesus Cristo. Que se não fosse ele, nenhum desses rabinos tinha vivido. Tinha tudo sido perseguido. Não ia ter ganhado a moral que ganhou, o poder que ganhou, por causa da coesão cristã, do amor a Cristo, de Cristo, por Cristo. Vivendo do sangue de Cristo, literalmente. Eles não conseguem enxergar isso. Como a Bíblia também mostrou, provou, profetizou que aconteceria. Tipo assim, eles não vão conseguir ver. Né? O Messias dele é alguém que extermina a humanidade. Porque o Talmud é contra, é como se o Messias deles fosse escravizar a humanidade para que eles reinassem. Enquanto a Torá é o contrário. A Torá quer servir a humanidade, ser uma luz para a humanidade. Como é que pode o Talmud estar fazendo o contrário da Torá? E esses judeus, com toda essa história, essa tradição que veio daqui, tá desse outro lado, completamente oposto e não perceber. Indo reto, a espiral já se opôs, e só a totalidade de Cristo que faz a coerência ainda assim ser uma reta quebrava. A Torá do Talmud quebrou essa reta aí. Não, se não fosse esse mergulho de Cristo que une esses dois lados, não ia dar pra entender essa história como uma. Como tipo assim, ó, essa queda deles aqui que vem, a reta na escuridão ali, ela vai encurvar. Ela foi lá pro outro lado, mas a queda deles foi a salvação do resto do mundo. Isso também é bíblico. A queda da tenda de Judá seria a salvação dos gentios. Israel caiu. O Messias que eles negaram, que eles que sempre esperaram, não viram, negaram, e o resto do mundo aceitou. O resto do mundo que nem sabia. É uma coisa muito louca. Né? Agora, na época, os caras duvidaram, dá pra entender. A maioria de nós talvez ia duvidar. Os rabinos iam ver, pô, esses caras tudo louco. É tipo que a gente sofre. Os caras tudo falando tudo ao contrário, tudo metendo louco, tudo querendo aparecer, causar, falando polêmicas. Né? Tipo assim, o cara vai... dá pra entender, mas agora, quando você olha a história do mundo, quando você olha como tudo se desenrolou, você vê que é a vontade de Deus. Ainda que tivesse sido um louco, como eles falaram lá, Deus falou, abençoou o louco e deu nisso. Não tem como eles... É um ultraje, é uma ofensa a Deus. Eles negarem a obra messiânica, a obra de Jesus Cristo. É uma ofensa a Deus. É falar, Deus, o Senhor não tem poder nenhum. Porque aquele rebeldinho louco que a gente xingou, matou e humilhou, cumpriu tudo, dominou tudo e levou a Torá onde nós jamais conseguimos. Eternizou a Torá. Eternizou a Torá. Quer dizer, cumpriu tudo. É uma ofensa a Deus o que os rabinos fazem. Não é a Jesus que... Né? Tipo, já tá acostumado, já pagou bem mais... Sofreu bem pior que isso diante deles. Parece birra, né, de filho. É um pouco isso, né? De algum jeito. Talvez tenha em algum ângulo haja aquela inveja justa de Israel. Pô, a gente tá aqui repetindo lógica, abrindo mão do ego para repetir tradição que o antepassado mandou. Por mais errado ou certo, te abre mão de nós para repetir. Aí vem uns loucos, meter o louco, visitar o inferno e eles que salvam o mundo? Né? Os loucos falam, dane-se isso aqui, mete o louco na realidade, salva o mundo. Mas não, na verdade a gente salva eles salvam o mundo. Se você for parar pra pensar. Porque já que a queda deles nos elevou, e depois a gente resgata eles. Então tem uma salvação mútua, e ninguém salvou ninguém, Deus nos salva todos. Então no fim, azul e vermelho com qualquer inveja, é ridículo do ponto de vista eterno do violeta e consequentemente da luz de Deus, que é quase uma piada, não é uma ofensa no nível ameaçador. Imagina eu aqui, meu corpo vendo minha direita aqui quer ser mais forte que a minha mão esquerda, tá ligado? Eu falo, olha só como elas competem, ó, tá forte aqui, agora aqui, ó, compete aí, seus idiota. Ou não, idiota não sou eu mesmo, porra, então nem isso, então caralho, deixa eu cuidar, deixa eu deixar competir, mas deixa eu imaginar que um dia fui eu e amanhã serei eu de novo. Idiota ou não, se esse aqui é idiota, esse aqui é gênio. Aí se esse aqui é idiota, e vice-versa, não dá pros dois ser idiota ao mesmo tempo. Tá entendendo? Se a discussão é contrastante o tempo inteiro. Compreende que vira um paradoxo. Então pro Violeta é uma idiotice. Né? E para essa flutuação, quando você observa a briga, assim como nós agora, você observa cristão, Israel,
ou, às vezes pastores que a gente vê discutindo, a gente se sente assim às vezes também. Fala, mano, vocês estão vendo, vocês não estão percebendo a obra que vai além disso, sabe? Vocês estão brigando aqui, olhando só o tom de vocês. Vocês não estão vendo o que foi construído ao redor disso? Seja de Israel, da cristandade. Como tudo aquilo se cumpriu e juntos. Nós cumprimos tudo isso juntos. Tinha 1 milhão de tradições, de segmentos, de deuses, para todo lado. Mas foi o nosso Deus, o mesmo Deus. É a nossa história de judeus cristãos, desde lá que está aqui. Isso passa pelos muçulmanos também, passa por toda a maior parte do mundo. Está tudo conectado. E quem fica nas margens foi porque o nosso amor, nossa honra permitiu. Porque por diversas vezes, como agora, poderia ter sido tudo tomado, como eles fizeram antes dessa revolução de amor e honra, dessa essência divina que se apresenta através dessa jornada, abocanhando todo o resto, como estava escrito que seria. Então, quando a gente perceber que não tem não deveria ter essa disputa entre um lado e outro, tanto cristão, observando as outras religiões, seja judeu ou não, quanto eles com o Talmud olhando pra cá, esses cristãos, esses goim, não sei o quê. Tipo assim, a nossa história construiu um mundo, sabe? Da queda à elevação, da elevação à queda. E aí essa briga só atropela aquele que mereceria a glória, que é Deus. Era pra gente estar enaltecendo Deus. Ó, a gente errou, você errou, todo mundo erra aqui, mano. Olha Deus como fez o nosso erro algo maravilhoso. Em vez da gente dar glória a Deus, enaltecer a Deus, fica querendo destruir o outro lado. Os gentios protegem mais a Torá do que eles. Eles Hoje, sim, totalmente. abortam na sexta e descansam no Shabat. É, bem isso. Bem isso. Terrível. Ridículo, né? É uma ofensa à Torá. E me admira os rabinos não acusarem. Porque essa tradição do eco, essa tradição de ir reto, respeita o ponto anterior, respeita o ponto anterior. Quando ele perceber que ele tá no vazio curvo, é o mesmo nada de lá, e cara, a gente não tá indo reto. Estamos indo ao contrário. Como é que eu vou negar o passo anterior? Quem vai ser esse louco que vai falar quebrou aqui? A lógica não tem essa permissão, não seria lógico eu negar o passo anterior se eu fui reto. Ah, mas o espaço é curva. Aí o problema é da curva, então que se vire. E é meio que o que acontece. Deus se vira. Mas isso não muda, que a reta estava indo para lá. E nesse vazio curvo, ainda que fosse reto, será que a lógica não teria que saber quando fazer a curva? Não, aceitar que depende de algo além dela? Isso envolve o Espírito Santo, isso envolve o abstrato. Que é difícil para aquela matemática, eles foram feitos para negarem isso. Porque senão Deus teria abocanhado ali. A divindade teria abocanhado a humanidade de Jesus, né? Como aconteceu antes, tantas vezes. Ele vem e é divino, aí ele abocanha o mundo. Ele tinha acabado de abocanhar o mundo com Júlio César, antes tinha acabado de abocanhar o mundo com Alexandre, antes tinha acabado de abocanhar o mundo com Ciro II. Ele não para, ele vem, é Deus e abocanha o mundo. Israel conteve o Deus. Ele sentiu o homem, a morte, a fraqueza. Ele se tornou homem, ali compreendeu a derrota, inclusive a injustiça. E a sensação, pela primeira vez mesmo, de estar na ausência de Deus. De tipo, caramba, aqui está a morte. Ali que Adão acaba... Ali plasma a morte verdadeira na consciência. Demorou de Adão a Cristo porque vai desfazendo no eco. Foi indo em sacrifício, foi indo para o animal, para o vegetal, foi indo até transbordar ali. Ele, caramba, aqui está a morte. Ponto zero. Uma passagem do ciclo. E ali dá aquele desespero. Ali já dá reclamação. Por que me abandonaste? Porque... E tem gente que quer negar um ponto tão importante da coisa. Né? De pai... Ele chama de Deus e se sente abandonado. Porque ele via que ele estava numa agonia, na morte, no vazio, sem merecer. Mas... E é muito mais terrível do que parece. E é uma novidade estar na ausência de Deus. Quando você tem uma conexão tão próxima com Deus... Fonte agoniante que gera boa parte dos males, ou que os males, com seus resultados, os levam até lá. Mas seria difícil advogar pela humanidade. Seria difícil, na verdade, compreender a própria luz, o próprio Deus, sem contemplar esse vazio, que é literalmente aí sim o lugar dele, que Adão lá tentou tomar. E a partir dessa essência de Lúcifer, que veio pelo abstrato, passa por feminino, a serpente, aí tudo se conecta aqui com os estudos que vocês fazem. Então aí, ó, aí o lugar de Deus. Não falei que você ia morrer, cara, aí a morte é horrível. Né? Mas aí ele com ele mesmo, a consciência com ele mesmo, é Deus, tanto embaixo quanto em cima. Por isso que tem essa... aí o nome foi pisoteado, destruído, cuspido, humilhado, traído,
e depois elevado, deu a volta na Taurus, elevado acima de todos os nomes, de toda a história. Né? E foi assim, pum, foi com a derrota. Não foi com todas as vitórias que ele tinha conseguido. Ele dominou o mundo várias vezes. E nenhum dos seus nomes chega perto desse nome que com a derrota... Você vê o valor da glória que Deus te dá, de verdade. Embora ele esteja sempre lá, você como filho, apoiando, mas quando você o permite que ele presenteie, vai muito além. E isso inclui aquele momento de agonia, de dor, de tristeza, de vazio, de solidão, no nada, na morte, porque a partir dali você vê a luz de forma completa. Ali você enxerga Deus literalmente, completamente, porque você enxerga inclusive o que ele aguenta, o que ele carrega, de onde ele veio, do que ele é e como ele tentou impedir que aquilo fosse destino para tudo, para todos, porque a reta vai entortar de qualquer jeito nesse vazio. Então a lei obviamente vai ser quebrada, ninguém vai ser perfeito, ninguém vai cumprir, todo mundo vai morrer, todo mundo vai ter que passar por esse ponto. Vem várias vezes multiplicado. Então Deus, ao invés de resolver, teria multiplicado aquele ponto de agonia. Eles querem o lugar de Cristo, mas não querem o serviço dele. Pois é. Então, agora, mas a obra faz o quê? Reúne essa multiplicação do ponto zero, já que ele multiplicou vários universos, multiplicou a si mesmo várias vezes. O ponto zero está lá, o vazio, a passagem pela morte em cada consciência. Mas ele reúne todos esse ponto zero num único, porque é o mesmo, o vazio. E segura nesse ato. Porque é o transbordar de uma consciência e todos nós como células, estando nele, ao passarmos por esse vazio que seria exclusivo de cada um de nós, fazendo com que Deus passasse pela morte várias vezes, pela morte verdadeira da consciência, que é aquela morte agoniante do vazio, do ponto zero, que a consciência tem que estar plena, rei dos reis, para sentir de fato, porque embaixo vai estar nas margens, vai ter uma luzinha lá já, que é esse caminho. Então ali ele se torna esse caminho. Então quando a gente chega lá, seja em expansão, num acidente, numa troca de consciência, de ritmo temporal, que é a morte, encarnação ou ressintonização, você sempre vai chegar em algum caminho, sempre vai ter um percurso, sempre vai ter um tecido. Porque o ponto zero foi dominado, abocanhado. Então você acaba saindo sempre nesse caminho, saindo nele, nesse corpo coerente. E se você não entende, não aceita isso, você fica nas margens, buscando isso, até entender. Quando você entender e aceitar, você entra na história, compreende e faz parte da eternidade. Ah, agora entendi, porque estou aqui, o que é, o que aconteceu aí. Aí você revive nele, do início ao fim. Então você vê que conscienciologicamente falando, não precisava ser ninguém ser crente aqui para entender isso, né? Pelos axiomas, no sentido de experiência cognitiva. Em termos de experiência cognitiva, em termos de consciência mesmo. Não é um... Você vê que ao contrário do que tem sido feito, e até porque era o tempo de se fazer, da forma de se fazer, não precisa de mitologia, de grandes... Sabe, eu preciso acreditar nisso ou naquilo, como foi por tanto tempo. Não, dá para compreender pelo processo da luz, imaginando um átomo, imaginando o sistema solar, imaginando qualquer fagulha. No vazio você compreende essa jornada. E esse que é o interessante, porque aí você vê como que está tudo em tudo, como a história de Deus está escrita em tudo, em cada um de nós, literalmente. No átomo está lá o 7/12, no átomo está lá os ângulos necessários para gerar as cores, os tons, a angulação relativa desse 7 que se multiplica depois na molécula e faz o som. Tipo, as formas, é tudo, você consegue ver essa alma completa, essa inteligência de Deus escrita em cada mínima fagulha de existência. Ainda se você entrar dentro do átomo, quando eles estão tentando fazer, fica multiplicando, 3, 3, 3, 3. Você olha lá dentro, vai ter um processo que multiplica essa angulação, você não tem como discernir, vai ter que ter um lado e o outro no mínimo, portanto, o meio. E aí isso aqui já gera um contraste do outro lado, aí já dá esse aspecto de hexagrama. Então você vê que a ciência não consegue fugir disso, não tem como, é uma experiência consciente, coerente. E quando você liga isso com a religião, a ciência e a religião, que a gente estava até falando ontem com o Flores e com a Cintia aqui, você vê que isso era o que os antigos faziam também, né? E não adianta você entender tudo isso e se perder, achar que não precisa mais de Deus, e vir tudo uma zona, todo mundo querendo parasitar prazeres à custa da inocência, né? Não adianta abandonar, entender tudo e abandonar a necessidade que nós temos dele. Não adianta abrir mão de tudo e se sentir um robô preso, escravo dele, e chamar ele de tirano que nos escraviza. Esses dois lados precisam ser experimentados. Eu fui um religioso travado lá, um judeu em Israel, um crente lá, e eu não amei mais Deus porque me sentia
manipulado, preso, e tendo que me tornar hipócrita, porque eu via as falhas humanas ao meu redor, tendo que fingir que não, que tudo era santo, quando eu via que não era. Aí começa a pegar uma raiva de Deus preso ali, não é o legal. Aí Deus solta, você vai para vários mundos. Você fora daquela coesão que te dá a estrutura, você vai começar a cair em vários mundos paralelos. E tudo ali vai virando verdade. Pode ser uma outra igreja, né? Pode ser uma outra religião, pode ser uns ateus, pode ser uns doidos na rua, pode ser... Mas você vai entrar no moratório de alguém, nos amigos, e aí aquilo ali começa a virar verdade. Você começa a sentir a sensação da coerência. Ah, é isso. Porque tem eco apoiando o colapso ali de onda, tá tendo a estrutura sólida da realidade, tá ganhando um amparo que vai voltar e você vai sentir, opa, coerência. Tem um grupo. Isso vale pra todo mundo, pra nós aqui. Por isso que eu gosto de pegar todos os pontos de vista e adequar ao nosso ponto de vista também, pra ver qual é o resultado. E eles cabem no nosso ponto de vista, a gente não cabe no deles. Então, a gente tá a luz aqui não nega eles, pelo contrário, os reforça. Ó, você aqui, por isso, por isso, por isso, por isso. Nosso trabalho faz isso, que é o trabalho divino, de fato, como Cristo fez também.